Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Crochê com Dudu. E hoje vamos aprender a como fazer crochê do zero. No crochê existem diversos pontos para fazer diversas peças, mas existem alguns pontos que são chamados de pontos básicos, que são fundamentais para fazer qualquer tipo de peça. E são esses pontos que eu vou ensinar a vocês a fazer hoje. Mas antes de começarmos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aqui embaixo para não perder as próximas novidades. Então, sem mais enrolação, pegue a sua linha, escolha a sua agulha e vamos pro vídeo! Bom, meus amigos, eu recomendo que você compre um barbante número 6 e uma agulha tamanho de 4 mm. E se caso você não tiver um barbante número 6, compre um de número 4. E para o número 4 você utiliza a agulha de 3 mm. E nesse vídeo eu vou utilizar a agulha tamanho 4 mm, aqui como podem ver, e um barbante de número 6, que é o ideal para quem está aprendendo a crochetar. Bom, o primeiro passo é aprender a segurar uma agulha. Existem diversas formas de segurar uma agulha, e você vai escolher a que for mais confortável para você, é claro. Porém, existem duas formas principais, que são em forma de faca, como se você pegar assim, ó. Essa é a forma de faca. E em forma de lápis, como você fosse segurar um lápis para escrever, ó. Eu gosto de usar a forma de faca, mas você pode escolher a que for mais confortável para você. Bom, o segundo passo é aprender a como segurar o barbante. Eu gosto de segurar assim, entre o dedo indicador e o dedo médio, segurado pelo dedão e pelo dedo ao lado do dedo médio. Só que tem outras formas também de segurar o barbante, que é passando o barbante por debaixo do dedo mindinho, aí por cima desse dedo, aí por baixo, por cima. Aí você segura o barbante aqui assim, ó. Aí você pega aqui e segura assim, desse jeito. E como eu falei, né, existem diversas formas de segurar o barbante. E não importa qual jeito você escolhe, é de suma importância que a ponta do barbante ela fique do lado de dentro da mão e não para fora, assim, para dentro. Porque ela serve para arrematar o trabalho depois que ele estiver pronto. Bom, pessoal, agora a gente vai aprender a fazer a laçada inicial, que é o principal para começar qualquer peça e até mesmo fazer correntinhas. E é assim que se faz, pessoal. Você pega aqui, ó, faz tipo uma orelhinha, ó. Tá vendo? Ó, eu só fiz enrolar aqui, ó. Ó, enrolei aqui, dei uma viradinha de leve assim no barbante. Aí eu pego a minha agulha e coloco por debaixo dessa orelha. Aí eu laço a minha agulha aqui, ó, e puxo, ó. Aí eu vou apertando, ó. Eu vou ajeitando aqui, ó. Então esse é a laçada inicial. Bom, o terceiro passo é aprender a fazer correntinhas. Olha, meus amigos, não tem segredo. É só você pegar aqui, ó, enrola a linha na agulha e puxa, ó. Enrola a linha na agulha e vou puxando, ó. Tá vendo? Bom, é muito importante eu te avisar que você vai precisar treinar bastante todos esses passos que estou apresentando. Você tem que se dedicar bastante, ter bastante desempenho para não desistir na primeira dificuldade. É difícil só no começo, mas conforme você vai treinando, vai ficando mais fácil e no final você vai ver que valeu a pena com os resultados que você obteve. Bom, mas antes de continuar o vídeo, não se esquece de curtir e se inscreva aqui no canal. E eu vou te deixar aqui embaixo do vídeo o meu arroba também do Instagram para você ir lá e acompanhar os meus trabalhos. E não esquecem de curtir e comentar lá, beleza? Como podem ver, é simples fazer a correntinha, ó. Você laça aqui na agulha e puxa. Lacei na agulha, puxei, lacei na agulha e puxei.
E como eu falei, né, vocês treinem bastante até vocês conseguirem pegar para fazer as correntinhas. Bom, meus amigos, agora vamos aprender o ponto baixo. Bom, a gente vai fazer começando com a correntinha, ó, que são a minha base. Eu fiz aqui 10 correntinhas para poder você acompanhar. Que são conhecidos como pontos de base. E eu vou ter aqui mais uma correntinha, ó, vou fazer mais uma correntinha para poder começar a fazer o ponto baixo. E normalmente essa correntinha ela já serve para representar o ponto. E a partir dessa correntinha nós vamos contar 3 delas para começar o ponto baixo, ó. 1, 2 e 3, ó. Na terceira correntinha a gente começa a fazer o ponto baixo. Então, ó, como a gente vai fazer? 1, 2, 3 correntinhas. Na terceira correntinha a gente faz o ponto baixo, ó. Eu coloco a minha agulha dentro da correntinha que a gente fez na terceira. Aí eu laço a minha agulha e puxo, ó. Puxei. Tá vendo? Aí agora eu laço a minha agulha novamente. Só que sem enfiar em alguma outra correntinha. Ó, tá laçado. E puxei, ó. Bom, a gente pode ir treinando por toda a base dessa correntinha. Ó, enfiei a minha agulha dentro da correntinha. Ó, e lacei o barbante na minha agulha. Puxei a agulha, ó, e laço de novo e puxo. Aí você vai treinando em casa, aí na sua casa mesmo, e praticando até você conseguir pegar e fazer tudinho certinho, direitinho. Ó, ó como vai ficando o trabalho. Bom, e como eu falei antes, né, não precisa de uma base certa para fazer correntinhas. Você pode fazer quantas correntinhas que quiser e da quantidade que você quiser, claro, para poder você treinar. E você pode ir treinando da quantidade que quiser. E se achar que o ponto não estiver bom, você pode desfazer ele, ó. Desfaz, é só puxar aqui, ó, o barbante, desfaz, ó, desfez ele, ó, e recomeça a fazer. Eu vou fazer devagar aqui para vocês acompanharem. Ó, como vai ficando nosso trabalho. Bom, aí você vai praticando até conseguir pegar o jeito. E não se esqueçam, a prática leva à perfeição. Bom, o quarto passo vai ser o ponto alto. E assim como o ponto baixo, a gente precisa ter uma quantidade de correntinhas. Ou seja, uma base, para a gente conseguir trabalhar em cima delas. Você pode cortar o fio aqui ou desfazer o trabalho, mas eu prefiro cortar o fio. Pronto. Aí o que você vai fazer? Bom, para fazer a carreira de pontos altos, mas só se a corrente de vocês estiverem perfeitinhas, senão você desfaz tudo e começa de novo fazendo a base de correntinhas para não prejudicar o treino do ponto alto. Sempre vamos começar um ponto alto subindo 3 correntes, igual o do ponto baixo. Eu vou fazer aqui, vamos supor, 20 correntinhas. Aí eu venho aqui e já volto com vocês. Fiz aqui as 20 correntinhas. E como eu falei, a gente precisa de uma correntinha a mais para poder começarmos a fazer o ponto alto. Aí como a gente vai fazer? Como eu falei, a mesma coisa que o ponto baixo. A gente conta 3 correntes, 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Aí na terceira correntinha a gente enfia a agulha, mas antes de enfiarmos a agulha, a gente dá a laçada na agulha e na terceira correntinha
a gente enfia a agulha, aí a gente laça aqui, puxa, ó, aí ficou assim o nosso trabalho. Aí você laça a agulha de novo, puxa nesses dois arcos que estão aqui, ó, puxei e puxa de novo. E é assim que fica o nosso ponto alto, ó. E as 3 correntinhas que eu falei pra vocês, ó, elas servem já como um ponto alto também, pra gente ter uma base em qualquer peça que você fizer que tenha ponto alto, etc. Ó, eu vou fazer aqui mais uma vez pra vocês verem. Ó, lacei a minha agulha, enfiei aqui dentro da correntinha, na próxima correntinha, puxei aqui, ó, lacei de novo, puxei, lacei de novo e puxei. Aí a gente vai repetindo isso e você vai treinando aí na sua casa até que você conseguir melhorar bastante, ó, até ficar perfeitinho o seu ponto alto. Ó. Aí você vai treinando até o final e, como falei, ou você desmancha o trabalho se você vê que não tá legal, ou você corta com a tesoura. Talvez, quando você estiver treinando seu ponto alto, pode ter um ponto maior que o outro, e você vai notar que seu ponto não tem um padrão. Mas não se preocupe com isso, pois isso faz parte do processo. É só você praticar bastante até ficar tudo certinho. E agora, vamos ao nosso último passo, que é o ponto baixíssimo. E para isso, eu vou utilizar o barbante de outra cor. Bom, eu estou aqui com outra cor. E essa cor, ela vai ajudar a gente a enxergar melhor o ponto baixíssimo, porque como o próprio nome diz, né? O ponto baixíssimo, ele é quase difícil de se enxergar. Então eu peguei outra cor aqui para você conseguir entender melhor e enxergar melhor como que fica. Eu vou fazer a laçada inicial aqui, pra gente começar a fazer o ponto baixíssimo. Bom, a gente vai usar o ponto baixíssimo para ir de um ponto até outro ponto na carreira, sem criar uma carreira. E para isso, para a gente fazer o ponto baixíssimo, a gente pode fazer primeiro a laçada, né? Como aqui tá, aqui a gente já fez. E agora a gente vai entrar no ponto, aqui ó, no ponto, na das 3 correntinhas que eu falei para vocês, ó. 1, 2, 3, que é na terceira correntinha que a gente vai colocar aqui, ó. E a gente vai puxar aqui, ó. Puxar essa laçada. Puxamos a laçada. Aí é só puxar direto. Pronto. Agora, como é que a gente vai fazer o ponto baixíssimo? Eu vou aqui no próximo ponto, ó. Enfio a minha agulha aqui. Ó, tá vendo? Olha onde eu enfiei a agulha. Entre um ponto alto. Aí eu puxo, laço a linha na minha agulha, puxo aqui, ó. Tá aqui o barbante, né? O que eu faço agora? Eu só puxo. Puxei. Esse é o ponto baixíssimo. Enfiei aqui a agulha no ponto alto, lacei a linha na agulha e puxei. Aí você vai praticando fazendo isso, ó. Enfiei a agulha aqui, lacei na agulha, puxei. Aí a gente você vai praticando isso até você conseguir pegar o jeito. Aí, como falei antes, a prática leva à perfeição. Você vai treinando, desmancha e faz de novo, ou corta com a tesoura. Aí se você estiver sentindo que está errado, que não está conseguindo fazer, você só praticar, repetir tudo no seu tempo, tá bom? Bom, amigos, se você assistiu até aqui, muito obrigado, eu agradeço de coração. E para mais vídeos como esse, curte, comenta e se inscreva aqui no canal. E não esquece de ativar o sininho para não ficar de fora das novidades, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês.